ali, existe uma confusão também, que as pessoas acham que o meu carro e minha casa serão tomadas pelo Estado. Não é isso. Não é isso, não. É a ideia de que se você tem 3 apartamentos, 2 deles vão ter que servir para as pessoas morarem. Ah, é? É, porque uma pessoa precisa ter 3 apartamentos? Pra alugar ganha uma grana. Exatamente. E aí, ora bolas. Mas a ideia central é que toda pessoa tenha a garantia dessa dignidade, que tenha a possibilidade de acessar a moradia, ter um carro, ter um telefone, você não vai perder sua roupa do corpo, você não vai ser obrigado a cortar o cabelo igual o Kim Jong-un, tá? Isso não vai acontecer. Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Você acumula a tua grana. Só que você não vai, o Jeff Bezos não vai deixar 40 bilhões de dólares para cada filho. O Estado tem o direito e até o dever de fazer com que o filho do Bezos tenha algum trabalho na vida, né? Não seja um parasita da sociedade. Então a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para outra a partir de uma lógica redistributiva. Você vai ter seus objetos, você vai ter suas coisas. O questionamento não é esse. Mas a nossa ideia é poder criar uma sociedade que todo mundo tenha a possibilidade de acessar essas coisas. A ideia central é que as pessoas tenham moradias que sirvam para elas e que elas possam usar, por exemplo, espaços como uma piscina, um clube, de forma coletiva. Tem uma cidade no Brasil que foi construída com essa perspectiva, que foi desvirtuado rapidamente. Brasília. Ah, sim. Por quê? Porque Oscar Niemeyer era comuna. Uma das propostas do PT é a questão do não direito à herança. Vou abrir aspas. A pessoa morre e não fica para os filhos, fica para o Estado a sua propriedade. Fecho aspas, disse o presidente eleito. Tá? Tem que o cara vai guardar 130 bilhões de dólares para ele? Para fazer o quê? Quando ele morrer? Deixar um mando de parasita, que são muitos herdeiros que nunca trabalharam, que vão ficar com o resto do dinheiro? E o povo está passando fome? Vamos escrever uma teoria do que o ser humano precisa para sobreviver. Exatamente. Precisa de um carro? Tá bom, ele vai ter um carro. Precisa de uma casa na praia? Ele vai ter uma casa na praia. Precisa de, uma casa de campo? Ele vai ter uma casa de campo. Ele precisa de 3 pares de sapato? Chega uma hora que ele não precisa mais, então não pode acumular dinheiro. Exatamente. Como é que o cara vai guardar 130 bilhões de dólares para ele? Para fazer o quê? Quando ele morrer? Deixar um bando de parasita, que são muitos herdeiros que nunca trabalharam, que vão ficar com o resto do dinheiro? E o povo está passando fome? Eu estou chocada com isso. Bando de parasitas herdeiros. Dito por alguém que fez o aparelhamento do Estado. É muita coragem. Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Laércio Menezes para passar. Então, eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC e é o que eu mais ou menos domino. O que falta no Brasil, na minha opinião, é um novo marco legal, um debate jurídico e público na sociedade de como lidar com essa questão das drogas. As drogas hoje têm uma capilaridade enorme, gigantesca no Brasil inteiro, emprega muita gente, Verdade. Emprega muitos jovens, muita gente, não necessariamente consumidores de drogas. Sim. Então você tem os entregadores, pessoas que são jovens contratados, que compram ou recebem uma moto para entregar drogas, fazendo um verdadeiro delivery. Então são, no Brasil inteiro, milhares de jovens empregados. E, infelizmente, os grupos, quando vão se organizando, se reorganizando, eles passam por uma disputa de locais, de pontos de venda. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava folhagem do fogão a lenha, aquela fumaça, aquelas coisas que grudam, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, e para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz, que é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo tem direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei, exige que ela tenha, essa lei não exige cuidar. Então, nós ainda precisamos avançar muito. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros, de pessoas que estão em presídios. E se nós não desencarcerarmos a partir dessa nova visão, nós não vamos conseguir resolver a crise do sistema prisional. Então, nós estamos prendendo muito e mal. Dá uma olhada nessa notícia. Amplia a tela para... Aqui, tá certo aí. Dá uma notícia. Essa notícia no jornal O Globo, desses últimos dias,
diz aí, vice-presidente, não é um vereador qualquer, não é um militante, um apoiador, né? É o vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. O que eles estão propondo? Eles estão propondo abrir uma igreja ligada ao partido. E segundo o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, já estão trabalhando no estatuto dessa nova igreja, já tem o nome da igreja, e a intenção deles é criar uma denominação que esteja ligada com a esquerda. Ou seja, a pergunta é, a esquerda quer sequestrar o cristianismo como o Partido Comunista Chinês fez lá na China? Quer dominar a igreja? É isso? A religião, né? Exato, porque essa é a ideia, né? Eles ou dominam ou eles substituem. Ou dominam ou substituem. Quer dizer, estamos olhando para uma prévia do que acontece nos regimes comunistas. Me faz trazer à memória aqui também aquela advogada que viralizou aí na internet semanas atrás, onde ela conclamava seus militantes de esquerda para infiltrar na escola dominical das igrejas evangélicas, para começar a doutrinar as crianças com respeito aos ensinamentos da esquerda. Ou seja, eles querem sequestrar o cristianismo, querem dominar, querem sequestrar a igreja com a intenção de sequestrar, chegando ao ponto, o absurdo, olha o absurdo, a intenção por trás de abrir essa igreja, criar uma igreja ligada à esquerda. Ligada à esquerda. Quando se começa uma igreja, os princípios que dão início a uma igreja deveriam ser querer evangelizar, ganhar almas, socorrer os aflitos, propagar o evangelho do Senhor Jesus. Mas a intenção do vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores em abrir essa igreja, segundo as próprias falas dele, não estou colocando palavras na boca dele não. Segundo ele, a intenção é criar uma denominação ligada à esquerda e organicamente, através dessa igreja evangélica, espalhar as ideias socialistas e esquerdistas no meio evangélico. Olha a intenção! Olha a intenção! Quer dizer, que absurdo isso! Será que o povo brasileiro não está vendo isso? Será que as pessoas não enxergam a malícia por trás desse movimento? E seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na... Sua alegria, sua diversidade. Sabe quem eu sou? Eu sou Exu. Queremos Lula! Dia, eu disse, você está dizendo que a gente vai ter alegria? Eu não sou senador, eu tenho esperança. A gente vai tirar nosso Lula de lá. Deve servir para ele. Outro guerreiro está fazendo uma cumba, está fazendo alecrim, está fazendo dizer, Rosano, Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui no primeiro encontro de evangélicos do PT. Eu estou aqui com a presidenta nacional do PT, a deputada Gleice Hoffmann. E nessa oportunidade eu queria pedir para que ela desse uma palavra aos evangélicos do Brasil em nome do Lula e em nome do PT. Muito bem. Obrigada, pastor Daniel. A paz do Senhor. Salve a todos que estão nos vendo nesse vídeo e acompanham o seu canal, o seu Face. E dizer que eu estou muito feliz por estar aqui hoje nesse encontro de evangélicos do PT. Um encontro do povo de Deus, quem segue a filosofia cristã. E isso é muito importante, porque nunca é demais lembrar que o PT se formou e foi forjado na luta pelo povo mais pobre, mais sofrido. Portanto, a luta do PT traz os ensinamentos de Jesus, que sempre foi a nossa referência. Então, estar hoje aqui com o povo cristão, poder... Você acha que tem que ser o approach da esquerda com essa questão dos evangélicos, que são milhões de extrema-direita? Como é que faz? É genuíno, assim, eu acho que essa questão da igreja não teria que ser regulada, eles não teriam que ter algum tipo de restrição. Então, como que você vê isso, para além de trabalhar com as bases? Nós temos um problema que eles são um quinto poder, uma instituição, tem até território. Nós temos que tratar institucionalmente esse problema. Agora, com muita habilidade, para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Nós vamos ter que fazer isso de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com ele. Tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque não são só as igrejas que não pagam imposto no Brasil. Os meios de comunicação. Você sabe disso. As isenções. As isenções, os papéis, o papel, rádio. Tem que fazer uma reforma agrária no ar, para depois chegar na terra.
E ao chegar na Terra, nós vamos ter que colocar isso num conjunto mais amplo, porque senão eles vão dizer que a gente está perseguindo as igrejas e vira uma guerra santa. O que esse pessoal quer é fazer o maniqueísmo da guerra santa. Portanto, nós temos que ter cuidado. Nós também vamos criando uma massa crítica a esse fundamentalismo, a essas figuras toscas, a essas figuras fundamentalistas. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma batalha mesmo, ainda no plano das ideias, para depois chegar ainda nos finalmente, porque nós temos que ter esse cuidado para não ser vítima do que eles pregam que é o maniqueísmo, entendeu? Inclusive algumas igrejas, que algumas figuras da televisão que são vinculadas a elas prestam um péssimo serviço, eu não vou citar nome aqui, mas você já viram alguns nomes, né? De pessoas ligadas aos meios de comunicação que fazem esse tipo de coisa, né? Então eu acho que é um desafio que a gente tem que botar na nossa agenda para ver qual é o melhor caminho para enfrentar. Periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. Para entregar aqui uma bebida da comunidade Quilombola dos Souza, de Porteira, do terreiro, de um bandista, do pai Ricardo Bento da Silva, que mandou a bebida do terreiro dos orixás. O nome da bebida, Lula, se chama Caola. Mas foi a Martim que pediu para nós fazer esse presente a Lula com essa bebida. Tá aí para Lula experimentar e agradecendo aqui a Cristina aqui junto para entregar essa bebida do pai Ricardo, que ele mandou do terreiro de Umbanda. A mãe Valéria de Logum Edé. Vitorioso. Lá na minha casa, no meu terreiro, nós temos o comitê Lula Livre. Toda quarta-feira a gente reza pelo senhor. Nos salve, Lula, nos salve. A gente precisa muito do senhor. O senhor é de Xangô. Eu trouxe aqui, chama Cian. Agora, quando o senhor for, é um pedido que eu tenho que fazer. Quando o senhor for assumir a presidência na cadeira, leve isso aqui consigo. Caô, Cabiecile! Ninguém vence a força de Xangô. E você, por ser um homem de Xangô, você enfrentou o que muita gente não enfrentaria. Mas Xangô, teu pai, te segurou, te segura, porque o meu povo de terreiro teve vez quando você foi presidente desse país. Agô, Caô, Cabieci, nós carregamos, presidente, a força das minhas antepassadas e dos meus antepassados. E aí, em nome do meu povo da Umbanda do Ceará, eu lhe entrego Zé Pilintra das Almas, um grande mestre, curador, seu Zé Pilintra, meu amigo verdadeiro e também bom companheiro, aqui em qualquer lugar. Você vai ganhar. Nós vamos ter mudança no Brasil. Nós não merecemos o que a gente está passando. E você representa tudo isso. Não serão apenas consultados. No momento certo, vocês vão ser convidados a montar estrutura para ajudar na elaboração do programa. E também as nossas queridas representantes das religiões, das matrizes africanas. Vocês sabem que eu tenho conversado com muita gente da religião das matrizes africanas. Eu ontem, quando eu cheguei, as mulheres no papo pagaram pipoca em mim e me entregaram um santo, como é que chama? Me entregaram um Xangô em relação com o demônio. Que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. E as religiões de matriz africana serão tratadas com a maior decência, com o maior respeito, é a nossa fé e a nossa crença. Obrigado às entidades de me trazerem aqui. Pegado, marrei, tá amarrado. Peguei, tá pegado. 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 Marrei, tá amarrado. As nossas queridas representantes das religiões, das matrizes africanas. Vocês sabem que eu tenho conversado com muita gente da religião das matrizes africanas. Eu ontem, quando eu cheguei, as mulheres no papo pagaram pipoca em mim e me entregaram um santo, como é que chama? Me entregaram um Xangô em relação com o demônio. Que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. E as religiões de matriz africana serão tratadas com a maior decência, com o maior respeito, é a nossa fé e a nossa crença. Obrigado. O Fidel, a primeira coisa que ele fez, quando ele pegou o poder, né, a força, foi desarmar a população.
Se o PT voltar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essa saúde. E os meios de comunicação serem todos manipulados. Nós cometemos o erro de não fazer a regulação dos meios de comunicação. Essa coisa de desarmamento, sem internet, faz com que ele ainda se mantenha em pé. Que todo governo que desarma o seu povo está mal entendido. O evangelho tem essa força extraordinária. A gente não tem que conversar com o pastor. A gente não tem que ficar atrás daquele farofeiro que fala, em nome de Deus, cometendo pecado todo dia. Até porque utilizar o nome de Deus em já é um pecado. Nós temos que conversar com o povo, o homem e a mulher evangélica. E aí eu tenho convicção de que os evangélicos nunca foram tão respeitados nesse país como no tempo. O Brasil assistiu a um atentado contra a democracia. Manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem Terra invadiram a Câmara dos Deputados à tarde em Brasília e quebraram tudo o que encontraram pela frente. Ninguém precisa ficar surpreso com a depredação da Câmara dos Deputados hoje por um grupo sem lei que se intitula Sem Terra, comandado por um dirigente nacional do PT. A segurança foi pega de surpresa. Os manifestantes chegaram de uma vez, viraram um carro e começaram a atirar paus, cadeira, cones, pedras contra os seguranças. Ensanguentado, este segurança tentou se proteger atrás da roda do carro, que foi virado várias vezes e destruído a pauladas. Tamanha a fúria dos manifestantes e a multidão enfurecida invadiu o prédio da Câmara, obedecendo ao comando do movimento. Bruno Maranhão é o principal nome do MLST. Ele é de uma família de usineiros de Pernambuco e militante histórico do PT. Em 85, foi candidato a prefeito do Recife com o apoio do então dirigente partidário Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem precedente na história do nosso país.